Em entrevista, Alex Poatan anunciou uma excelente notícia. E mais, Dana White deixa a lenda brasileira de lado. Olá fãs de MMA, inscreva-se no canal e deixe o seu like, muito obrigado. O campeão dos meio-pesados, Alex Poatan, não deixará o UFC tão cedo. Alex Poatan recentemente assinou um contrato para retornar. No UFC 300, em abril, o campeão enfrentará Jamal Hill. Assim como Jiri Prochazka, Jamal nunca perdeu o título no octógono. Ele conquistou o título com uma vitória sobre Glover Teixeira em janeiro passado, mas foi forçado a abandonar o título devido a uma lesão. Jamal Hill afirmou que o UFC lhe ofereceu uma bolada para encabeçar o evento histórico do UFC 300. Algo maior deve ter sido oferecido a Poatan, pois ele é o campeão. Aparentemente, um novo contrato também faz parte do acordo para Alex Poatan. Em uma participação no The MMA Hour, com o renomado jornalista Ariel Helwani, Poatan revelou que assinou um novo contrato com a empresa. Além disso, o novo contrato de Alex Poatan com o UFC é válido por 8 lutas. Embora o brasileiro já tenha renovado seu contrato com a promoção anteriormente, parece que ele está extremamente satisfeito com o novo acordo. Com base em seus comentários, parece que Poatan não deixará Dana White tão cedo. Confira o que ele disse. Temos 8 lutas com o UFC, então vamos ver para onde vamos a partir daqui, afirmou Alex Poatan, através de um tradutor. Na sexta-feira, eu assinei um novo contrato, e agora mais 8 lutas, sim, assinei na sexta-feira. Minha relação com o UFC é realmente boa, sou muito grato pela maneira como o UFC e sua equipe de gestão se unem e me tratam. Eles têm feito grandes coisas juntos. Acho que o UFC também aprecia quem eu sou porque sou uma pessoa composta, focada e cumpro o que prometo. Quando entrei no UFC, eles deram 3 lutas. Após a primeira luta, renovaram por 8, e acho que depois da luta contra Strickland ou algo assim, renovaram novamente. Então agora, eles acabaram de me dar mais 8 lutas. Claro, eu também contribuo, e eles estão felizes com isso. Mas eles são muito bons conosco, então não podemos reclamar. Estamos em uma relação perfeita com eles. Se Alex Poatan conseguir o que deseja, terá lutado 2 dessas 8 lutas até o final de maio. Poatan já revelou planos de lutar no UFC 301 no Brasil, se conseguir superar Jamal Hill rápido. Próxima notícia. Dana White deixa a lenda brasileira de lado. No último sábado, Alexander Volkanovski sofreu uma surpreendente derrota por nocaute para Ilia Topuria, encerrando assim o seu reinado no peso-pena no UFC 298. Apesar do revés, o ex-campeão recebeu elogios do presidente do Ultimate, Dana White, que o considerou o maior da categoria de todos os tempos, superando até mesmo o brasileiro José Aldo. Em entrevista, Dana White elogiou intensamente o ex-campeão, colocando-o em um patamar superior ao de Aldo, que havia dominado a divisão de 2011 a 2015, acumulando 7 defesas de título. Vale destacar que o brasileiro se aposentou em 2022, após uma derrota para Merab Dvalishvili, direcionando seus esforços para o boxe. Dana White afirmou: Volkanovski é indiscutivelmente um dos maiores de todos os tempos. Ele é sem dúvida o maior da história na divisão dos pesos-pena. Volkanovski, que se tornou campeão em 2019 ao vencer Max Holloway, manteve com sucesso o título em 4 ocasiões, enfrentando o próprio Holloway 2 vezes, Brian Ortega e zumbi coreano. O australiano também tentou desafiar o campeão peso leve, Islam Makhachev, em 2 oportunidades, mas foi derrotado em ambas. A derrota para Topuria marcou a primeira no peso-pena para Volkanovski e a terceira em sua carreira. Próxima notícia. Chael Sonnen tem alguns conselhos para Robert Whittaker e Paulo Borrachinha após o UFC 298. Whittaker e Borrachinha se enfrentaram, em Anaheim, Califórnia. Foi uma luta difícil de 3 rounds, e Whittaker acabou vencendo por decisão unânime. Agora que a poeira baixou, Sonnen acredita que há um conselho crucial que tanto Whittaker quanto Borrachinha devem seguir. A dica de Sonnen é para ambos permanecerem ativos. Sonnen falou com seus assinantes em seu canal no YouTube e compartilhou sua crença de que Robert Whittaker e Paulo Borrachinha estariam prejudicando a si mesmos se não permanecerem ativos em 2024. Robert Whittaker é tão verdadeiro e puro, como qualquer outro lutador que já vi, disse Sonnen. Ele é uma aposta certa para entrar no Hall da Fama.
E quando olho para o Whittaker e para onde ele precisa ir a partir de agora, é a mesma análise que farei para Paulo Costa. E para onde Paulo precisa ir a partir de agora, que é simplesmente sem mais pausas. Sem mais atrasos de um ano. Sem mais falar sobre falar, e se reunir para reuniões, e pensar sobre pensar. Você tem que competir. Tem que entrar lá, assinar aquele contrato, voltar para o campo de treinamento e realizar o maior número possível de apresentações. É a única coisa que dá pausa quando se fala na carreira de Robert Whittaker. Para onde devemos ir com ele agora? Bem, eu preciso saber que ele está ativo. Preciso saber que ele pode fazer 3 lutas por ano. A mesma coisa vale para Paulo Costa. Será interessante ver o quão ativos Whittaker e Borrachinha serão ao longo do ano, mas ambos os competidores tiveram um bom começo após seus esforços no UFC 298. Próxima notícia. Ian Machado Gary não entende por que a disputa pelo título meio-médio do UFC entre Leon Edwards e Belal Muhammad ainda não foi agendada. Leon Edwards é o atual campeão meio-médio do UFC, que recebeu 3 propostas de lutas para o UFC 300, segundo Dana White. Apesar disso, ele ainda não foi marcado contra o lutador número 1 do ranking, Belal Muhammad. A situação tem deixado muitos fãs e especialistas perplexos. Gary é mais um apoiador da luta entre Edwards e Belal. Durante uma entrevista, Ian Machado Gary admitiu estar intrigado pela hesitação do UFC em marcar Leon Edwards contra Belal Muhammad. Eu não entendo isso, realmente não entendo, disse Gary. Eu vejo assim, para o UFC, Dana sempre fala sobre como ele quer movimentar a divisão, manter os campeões ativos e colocar o próximo cara em movimento. Eu entendo que a construção para Belal e Edwards pode não ser a mais emocionante do mundo. Eles não são os mais empolgantes de se ouvir, ou a coletiva de imprensa não terá uma repercussão tão grande. Mas assim como tudo que está acontecendo na minha vida no momento, se a luta for corresponder, e ser boa o suficiente do ponto de vista dos estilos, por que não fazer acontecer? Por que não falar apenas sobre a luta? Leon é um lutador fenomenal. Belal é um lutador fenomenal. Então, deixe-os se enfrentar e ver quem é o melhor na divisão meio-médio no momento. Eu acredito que eles absolutamente deveriam marcar essa luta. Próxima notícia. Demetrius Johnson acredita que Israel Adesanya precisa de mais tempo para se preparar para Dricus du Plessis. Há muito tempo existe uma rixa entre Adesanya e o atual campeão peso médio do UFC, Dricus du Plessis. Embora essa luta prometa ser lucrativa, Johnson não acredita que agora seja o momento certo para Adesanya enfrentar du Plessis pelo título. Em vez disso, Johnson ofereceu alguns conselhos a Adesanya. Durante uma entrevista, Demetrius Johnson admitiu que não acha que Israel Adesanya esteja pronto para enfrentar Dricus du Plessis. Eu não gosto dessa luta para o Adesanya, porque sinto que ele não teve tempo suficiente para se recuperar da derrota para Strickland. Minha pergunta para Adesanya seria, Adesanya, você dedicou tempo para adicionar mais ferramentas ao seu arsenal? Porque, se eu estivesse analisando essa luta agora, estrategicamente, uma das coisas que Adesanya gosta de fazer é recuar, ele gosta de contra-atacar. Então, se ele gosta de contra-atacar, Dricus du Plessis faz um bom trabalho em não se estender demais. Ele não recua. Normalmente, ele ocupa o centro do octógono e avança, indo para o centro e alternando entre canhoto e destro. Recentemente, o treinador de Adesanya, Eugene Barema, disse à imprensa que seu lutador está praticamente na ativa. Ele espera que Adesanya retorne à forma dentro de um mês aproximadamente. Quem Adesanya enfrentará em seu retorno ao octógono ainda está por ser visto. E aí, fã de MMA, o que acha do novo contrato do Poatan com o UFC? E mais, concorda com o Dana, Volkanovski é maior que José Aldo?